GoCast no ar. Hoje para falar sobre as criptomoedas, as moedas digitais que têm feito muito barulho no mercado financeiro. Convidamos o diretor de marketing do Santos, Rafael Soares, para falar sobre esse negócio lançado recentemente pelo clube, que já é um sucesso. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe nossos conteúdos. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar um alô aqui para o nosso convidado. Tudo bem com você, Rafael? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, Luiz, João Pedro, Norton, o fã do futebol e do esporte que nos escuta, nos acompanha nesse programa. Estou aqui à disposição para bater um papo sobre futebol, sobre Santos Futebol Clube, mercado também é o nosso tema de hoje, e falar um pouquinho sobre essa febre que é a tokenização dos ativos que já existem e hoje entra forte também no universo do futebol. Legal, a gente quer saber mais, viu? Porque nós tivemos aí estádios fechados em função da pandemia, receitas dos clubes afetadas também em função do coronavírus, mas aí veio o avanço da tecnologia e uma grata surpresa, né? As moedas digitais criadas para os torcedores investirem em troca de benefícios foi uma grata surpresa, não tenha dúvida disso. Agora, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, os grandes europeus saíram na frente, os brasileiros não demoraram não para ver uma boa oportunidade, né? Como é que foi a entrada do Santos nesse negócio, Rafael? Com o token da Vila, é isso mesmo? Então, o Santos lançou, na verdade, 3 produtos de tokenização no mercado. O token da Vila é um deles, com uma empresa, e a gente lançou outros 2 tipos de tokenização com outra grande empresa, né? Isso aconteceu com o Santos porque, de fato, existe o universo cripto, ele já hoje movimenta bilhões de dólares nas corretoras desse tipo de ativo digital e funciona como investimento, e as pessoas compram a moeda e a moeda como outra qualquer, sendo que ela está dentro de uma plataforma chamada blockchain, onde você pode movimentar essa moeda lá e gerar receita e fazer investimento. E depois foram criando alguns lastros reais para dar significado às moedas. E no futebol, as grandes empresas que operam esse mercado de criptomoedas enxergaram no futebol uma possibilidade de atrair o fã do esporte para dentro da sua base de usuários, e isso é uma grande sacada, porque você populariza algo que é muito intangível e distante para o ser humano comum, né? Até no Brasil, assim, poucas pessoas estão na Bolsa de Valores, por exemplo, porque ainda é um universo distante que alguns poucos conhecem e querem estar operando ali dentro. Então, talvez se fosse essa movimentação na Bolsa, se a Bovespa, por exemplo, tivesse lançado lá a moeda do Grêmio, do Inter, do Santos e etc., e com certeza isso poderia também estar popularizando esse acesso à Bolsa. Não foi feito dentro da Bolsa, foi feito dentro do universo cripto, e a abertura buscando os clubes foi justamente essa, trazer a massa de apaixonados para dentro desse universo. No Santos aconteceu o mesmo que aconteceu no mundo todo, esse flerte das empresas procurarem a gente, e a gente também segurou um pouco, não quisemos sair na frente de todo mundo. Até falei no meu LinkedIn que a gente não estava correndo uma corrida de 100 metros para ver quem assinava primeiro, era uma maratona de 10 mil metros. A gente tem que entender esse mercado que é muito novo, não dá um passo errado, um contrato longo no passo errado. Então a gente aguardou, veio a proposta então do mercado Bitcoin, que a gente vai falar um pouquinho mais depois com mais detalhe, depois veio da Binance, e a gente fechou com a maior corretora, a maior exchange de criptoativos do Brasil, que é o mercado Bitcoin, que faz um produto que não tem nada a ver com o que a Binance faz. Ambos são em cripto, mas são coisas totalmente distintas. E depois fechamos com a Binance, que é a maior corretora de criptoativos do mundo, né? A Binance é a maior empresa de criptoativos do mundo, e ela só queria um clube por país. Então, já dou logo spoiler aqui para os nossos
outros colegas de futebol, só o Santos vai estar na Binance, mas a gente fechamos com a maior do mundo e foi um grande contrato, um contrato extremamente fora da curva do normal do futebol, e estamos muito satisfeitos com essas duas parcerias. A gente pode falar um pouquinho, explicando o que é cada uma delas depois. O podcast adora um spoiler, né? Norton, Luiz, a gente adora o spoiler, a gente gosta de novidade sempre por aqui. A gente trabalha para isso, né? Trabalha para isso. Mas tudo bem, Rafael? Prazer estar Tudo contigo. bem. Fala contigo aqui de Brasília. Até em cima disso que tu falou, né? São pouquíssimas pessoas sabem o que é, na verdade, uma criptomoeda, o que é uma moeda digital, né? Alguns até ouvem falar em Bitcoin, porque Bitcoin é só uma moeda, mas é a mais conhecida. Acho que uma ou outra pessoa ouviu falar de Bitcoin. Muito menos ainda investem nesse tipo de operação. Então, até para minha sugestão, até para quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, ficar todo mundo na mesma página, dá um toquezinho sobre as diferenças, né, do que é um token, do que é um fan token, o que é um NFT. Eu tenho a impressão que o Santos investiu no fan token e no token, né? É o token do Santos e o token da Vila, né, que não deixa, é um fan token, eu acredito. Dá um toque sobre essas três modalidades, quais são as diferenças, se o Santos investiu nas três ou em apenas duas, para que a gente comece o programa todo mundo na mesma página, né, um pouco mais entendido. Perfeito, Luiz. Ótima pergunta. Então, o token ele é uma representação unitária de algo real, você digitalizando. Se você quiser tokenizar a sua camisa que você está usando hoje, por exemplo, você diz ela que ela vale 100 unidades do nome que você queira dar a ela. Vamos supor que você chama Luiz Henrique, ela vai chamar, a moeda chama-se LH, você vai chamar ela de 100 LHs, e as pessoas podem comprar uma fração dela e ter parte nisso, caso você a venda, caso ela valorize, caso ela desvalorize, caso você dê a camisa para um parente seu, caso essa camisa vá para algum leilão. Então, o token é uma forma de você digitalizar algo que é real. O Santos fez 3 modalidades de tokenização. Fizemos o token da Vila, que é com o parceiro Mercado Bitcoin, que é a maior exchange que opera cripto no Brasil, e o Mercado Bitcoin conosco. Fizemos a tokenização do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Santos pegou uma cesta. Antes de falar da cesta, vou explicar o que é o mecanismo da FIFA. E cada clube formador ele tem direito até 5% do valor de transação de um clube para outro, do atleta, desde que ele seja formador do atleta. Mas não é o clube, não é o jogador que está comigo, é o jogador que eu formei. Então, o Neymar, por exemplo. Neymar é um jogador que o Santos é formador do Neymar, e caso o Neymar saia do PSG e vá para o Real Madrid, por exemplo, o Santos tem 3,66% do valor de negociação, caso o PSG ou venda o Neymar ou até empreste de forma onerosa a qualquer outro clube. Por que 3,66% e não 5%? Porque a idade é dos 14 aos 23 anos. Se você pegou todo este período de formação do atleta, você tem 5%, e cada vez que você tem menos, você vai tendo frações disso, podendo chegar até 0,1% de formação do atleta. Então, é verdade dizer que pode ter mais de um clube formador, ou pode ter só um clube formador, porém que não detém todo o período de formação do atleta. Então, o Santos listou 12 atletas e montou uma cesta para tokenizar essa possibilidade financeira de que caso um atleta saia de um clube para outro. Por exemplo, o Yuri Alberto, que joga no Inter. O Yuri Alberto é um jogador formado no Santos, onde o Santos tem uma fração de formação dele que está nessa cesta. O Neymar, o Gabigol, o Rodrigo, que está no Real Madrid, Emerson Palmieri, Lucas Veríssimo e outros que estão nessa cesta que foi colocada. E essa cesta foi feito um cálculo com o nosso parceiro. O cálculo foi estimado em 30 milhões de reais. Nós tokenizamos 30 milhões de reais em tokens. E as pessoas começaram a comprar o token e a moeda que tem um valor ali na sua compra, nós fizemos de largada, estabelecemos que era R$50 cada unidade desse token da Vila, e quando ela valorizava, que já valorizou inclusive,
Quando ela valorizava, você valorizava em cima de R$ 50, você poderia vender no mercado secundário a outras pessoas, ou pode aguardar e esperar uma monetização maior, porque isso aquece mediante a janela de transferência europeia ou asiática. Vai abrindo, existe o interesse dos clubes, o jogador fica perto de sair, a moeda pode aquecer, pode desaquecer, como qualquer outra valorização de moeda, como é na Bolsa de Valores convencional. Então, esse foi um mecanismo que nós fizemos, que é lastreado em algo real, palpável, que é: esses atletas existem, esses atletas jogam futebol, esses atletas estão performando e esses contratos estão firmados, e o Santos tem, sim, esse valor para ser recebível em caso de negociações dos atletas. Então, isso foi tokenizado e é algo muito mais simples de compreender, porque existe o atleta, a gente está jogando, existe lá o clube, a gente assiste o jogo, o Neymar joga, faz gol, o Gabigol faz gol, o Rodrigo faz gol, e a gente vai lá e está pautando nisso para que o comprador, investidor / torcedor, porque compraram corintianos, compraram palmeirenses, compraram são paulinos, compraram todo mundo, porque isso é investimento. Quem investe R$10 mil nessa moeda, isso valoriza 30%, 15%, gera um retorno financeiro muito maior do que qualquer tipo de investimento convencional. Existe o segundo token e o terceiro token que nós fizemos com a Binance, que ela também virou patrocinador do uniforme, porque o valor aportado é muito alto. O presidente falou, eu não preciso nem porque esconder, porque foi posto em coletivo, são US$10 milhões no nosso contrato, o que dá 55, 56 milhões de reais de garantia mínima. Então, isso não é o valor total a receber, isso é o valor mínimo a receber, caso... E já spoiler para a torcida, tá? Para quem está acompanhando. Já superamos. Já iremos receber o valor de movimento, já começaremos a receber acima da garantia mínima. A Binance é a maior exchange do mundo. Ela não é uma empresa que faz a moeda, como são as outras que estão fazendo em outros clubes aí. Ela é a própria plataforma, ela é a corretora. Nós estamos sendo patrocinados pela corretora Binance. A Bitcoin, que é que o Luiz falou agora há pouco, que é mais popular, é uma moeda que está na Binance. Nós não somos patrocinados pela empresa moeda. É uma moeda entre várias outras que existem. Né? Entre várias outras. Existe várias. A Bitcoin é a mais conhecida. E existe agora uma moeda chamada Santos. Essa moeda chamada Santos foi criada na Binance para ter uma moeda chamada Santos. E esta moeda é, assim como o Bitcoin, uma moeda que está listada na corretora Binance. Então, nós somos patrocinados pela Binance. Quem nos ouve pode entender. Na verdade, né, a gente até pode dizer, por uma comparação, de que o Santos ele acabou fazendo o adiantamento de todos os mecanismos de solidariedade que ele poderá ter no futuro com esses 12 jogadores. Mas fez isso nesta forma, através do token de cada um deles, do token dessa cesta. Eu não diria que é exatamente lá adiantamento, Luiz, mas faz sentido sua colocação, porque não era nenhum valor certo. Se passasse o período de contrato com o mercado Bitcoin, os anos de contrato, e ninguém transacionasse, o Santos não receberia nada. Então, o Santos tornou uma receita possível, mas não a receita certa, é uma receita certa, concreta, real e atual. O Santos rentabilizou, trouxe para dentro dos seus cofres um valor que era possível, mas não era garantido que iria acontecer, porque nada garante que o Neymar será vendido mais, até a idade do Neymar, etc. Então, e por quanto será vendido também não se sabe. Pode ser que o Santos realize mais, pode ser que o Santos realize mais do que a quantidade de moedas que foi colocada no mercado a R$50, ou menos. E eu li também o seguinte, e o Santos ainda manteve também 17% dessa cesta com ele, né? Exato. A gente fez o cálculo, 17% do Santos, então quando o jogador for vendido, o Santos continua sendo rentabilizado nessa transação, porém o Santos já realizou boa parte desse lucro ao tokenizar o mecanismo de solidariedade com esses atletas, desses atletas, colocando no mercado à venda. E enquanto não for vendidas, elas são do Santos. Então, caso, por exemplo, o Santos não vendesse nenhuma moeda e o jogador fosse vendido, o Santos receberia todo o valor. O Santos vende metade das moedas, o Santos vai ter 17% mais a metade do valor para receber. Então, assim, o Santos não teria prejuízo de hipótese alguma. Porque não vendendo nenhum, o Santos ganha. Vendendo todos, o Santos ganha. Então, assim, foi um negócio que o Santos só podia ganhar. Ele não podia perder. Não tinha chance. Se fosse um fracasso, o que não aconteceu, mas se fosse,
essa venda e não vendesse nada, Santos, quando o jogador saísse de um clube para outro, Santos continuaria ganhando todos os valores possíveis da negociação. Então, assim, a transação foi feita no modelo que o Santos só poderia ganhar. Ô, Rafael, obrigado por estar conosco. Eu só queria que tu concluísse aí antes de fazer a pergunta, porque tu estava falando do segundo token, né? E tem o terceiro. Então, eu gostaria que tu concluísse esse terceiro, que daí eu faço a minha pergunta, por gentileza. Tá bom. Eu estava falando do segundo e o terceiro, que são com a Binance. Então, a Binance fez contrato conosco de $10 milhões e tem 2 produtos com eles. Um é o Fan Token, que ele é... Algumas pessoas estão chamando, eu não quero chamar esse nome, mas eu vou chamar porque, como profissional, eu quero colocar tipo um Sócios 2.0. É um produto que vem complementar a ideia do sócio-torcedor, porém ele rentabiliza também o sócio, que é uma moeda, ele pode gerar receita, mas qual é a ideia, onde está o lastro do Fan Token? Está no fã, na paixão. Então, nós aqui no Santos, por exemplo, já estamos aos compradores dos Fan Tokens, nós já estamos abrindo, a ideia dele é permitir que ele arbitre, dê ideias, vote, opine sobre coisas do clube. Por exemplo, no último jogo agora contra o Cuiabá, a gente colocou para o comprador do Fan Token escolher qual a música que o time iria aquecer no gramado antes do jogo começar. E ganhou de Charlie Brown Jr. Até porque Santos, tal, tem toda uma hype com o Charlie Brown. Então, a gente colocou isso e o comprador do Fan Token já começa a participar. A frase de apoio que fica no vestiário. Nós colocamos 3 frases para o torcedor. Qual frase você quer que fique lá na parede do vestiário? Essa ou essa? Então, a ideia do Fan Token é criar abrir com o torcedor para ele opinar, escolher como vai ser adesivado o ônibus, escolher qual é a cor da camisa, se o goleiro vai jogar de verde, de laranja, de vermelho, de azul, de roxo, e a gente começar a abrir para o comprador do Fan Token essa possibilidade dele opinar e ativar cada vez mais isso aí. E depois não tem mais limite. A gente já vai pensando em fazer um cruzeiro aqui do Porto Santos com compradores de Fan Tokens, levar compradores para uma viagem com a delegação para o jogo fora de casa, fretar um avião, porque não há limite para você. Cada vez que a moeda é monetizada, você pode criar ações com ela e fazer ela ficar cada vez mais relevante. E ela tem valorização, porque é moeda, então não é só ser sócio, é ser sócio e ganhar grana sendo sócio. Porque ela, de largada, saiu ali com $1, alguma coisa, chegou a bater $17 no lançamento. Então, para quem comprou no começo e vendeu lá na frente, cada moeda ganhou 1.300%, 1.400%. E $470, $460 cada unidade, que chama-se Santos, dentro da Binance. Então, quem comprou ainda assim está lucrando. Então, é uma moeda com flutuação normal de ser uma moeda do mercado, que pode variar, que pode crescer, baixar. Então, é um Sócios 2.0, como estamos falando, porque ele vai apitar e opinar no direito do clube, porque é onde está o lastro dela, e porém continua sendo rentável porque é uma moeda. E o terceiro é o NFT, que é o token não fungível, também feito com a Binance, e esse NFT é a venda dos colecionáveis digitais. Você vai vender ativos digitais, figurinhas, fotos, imagens, troféus, camisas, gols, momentos, lances, imagens do estádio, tomadas de cima do helicóptero, tomadas de algum lugar, 1000 coisas que você pode fazer com a colecionável digital para você colecionar, sabendo que ele é único. Caralho, mas eu printei, mas eu fotografei. Se for por isso, o quadro um quadro lá do Museu do Louvre, não, mas o cara fez igual aqui na Feira de Santos. Não é igual. O igual é que ele é único. Cara, mas a Mona Lisa tem em qualquer supermercado, você vai lá e encontra o quadro da Mona Lisa. Mas o único é que ele tá lá. Então, assim, é a figurinha única. É digital, mas ela é única. E também é moeda, porque você compra e ela tá na plataforma, você pode colocar à venda, ela pode valorizar. Então, essa é a pegada. É comprar o NFT, o colecionável digital, para você colecionar algo para o seu acervo pessoal. Porém, você pode vender, revender e valorizar, etc. Então, são esses 3 produtos que foram lançados e todos com muito sucesso até agora. Eu queria a primeira pergunta, vou fazer 2 na corrida. A primeira pergunta é saber o seguinte: qual é o primeiro NFT do Santos? Pode revelar para nós ou ainda é sigilo absoluto? Não, a gente pode conversar aqui. A gente vai subir agora alguns NFTs na plataforma. A ideia é começar por camisas históricas. Ano que vem temos algumas datas emblemáticas. Primeiro são 110 anos do clube. Então, ano que vem Santos faz 110 anos, é uma data redonda, expressiva. Quando a gente lembra, para brincar, que Neymar é 11, Pelé é 10, para cravar esse 110, a gente pode brincar muito com isso, fazer umas coisas criativas com essa história. Segunda questão,
Pois é, só esses. É o clube que o raio cai no mesmo lugar 2 vezes. Então, a gente tem o Pelé lá e hoje tem o maior brasileiro da atualidade e o maior brasileiro da história. Então, o maior da história, na verdade, e o maior brasileiro da atualidade. Então, a gente tem 110 anos. Primeiro, então, camisas históricas com essa pegada vão acontecer. Segunda coisa, no que vem, o Santos faz 60 anos do Mundial de 62, 60 anos do título contra o Benfica de Eusébio. Então, é uma data também expressiva, redonda, exata, boa para trabalhar em NFT, em ações. E, mais recente, nós fazemos 20 anos do Brasileiro de 2002, daquelas 8 pedaladas do Robinho na final contra o Corinthians, que ele pedalou, se fosse uma bicicleta, ele tinha vencido a maratona. E o Robinho entrou na área pedalando, cavou o pênalti, nós fomos campeões em 2002, após um longo tempo sem título nacional. Então, temos 60 anos, temos 30 anos, temos 60, 110, temos 20. Então, temos algumas brincadeiras para fazer e colocar em NFT isso aí. Estamos construindo algumas camisas históricas para o torcedor colecionar. Muito legal. Desculpa, Nosso, tu tinha a segunda pergunta. Não, segue no assunto depois. A minha pergunta é pouquinho... eu fiquei curioso quanto que o Santos estima ganhar com todos esses lançamentos de NFTs, de fan tokens, de tokens. Eu sei que tu não tem esse valor, tu não tem essa resposta, mas alguma coisa se imagina. Eu acho que a gente dá para ganhar 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, alguma coisa. Existe um sentimento de quando tu criou o projeto? Tu tem esse... A gente tem 2 valores já que é futebol, tenta dar um chute perto da trave, né? Ver o que tu acha. Vou tentar chutar aqui. Assim, o presidente anunciou na Binance os 10 milhões de dólares. Então, aquele valor ali já está contabilizado no resultado dessas ações de tokenização. Com Binance, que é NFT e fan token. Com o mercado Bitcoin, a gente colocou na cesta de atletas o valor de 30 milhões de reais, o que já gerou para a gente aí próximo de metade disso. Então, assim, mas vai chegar até os 30 milhões, porque o token continua existindo e continua sendo vendido, uma hora vai vender todos, porque é isso que acontece. Uma hora o token será vendido todo. Então, assim, e como já o Binance já superou a garantia mínima dos 10 milhões de dólares, já começamos a receber, imagina, nós estamos perto dos 90 milhões de reais já de largada. Mas é óbvio que isso não se repete o mesmo número em 22. Não sei, pode ser até que seja mais, porque o lançamento do produto ele é agressivo, depois ele tenta estabilizar. Mas eu não falei de NFT, porque não gerou nenhum real de NFT até agora. Então, assim, também não dá para prever. Eu vi esses dias que venderam no metaverso, que é uma realidade paralela que faz, a galera constrói casa, constrói cidade, constrói tudo. Venderam um barco por 600 mil reais no metaverso para ser o único, uma lancha, uma embarcação para o cara ter lá. Então, cara, esse universo digital, não sei te falar, não dá para prever. Vai que a gente faz alguma coisa relacionada a um ídolo nosso histórico, um troféu nosso histórico, envolve o Pelé nessa jogada, e um soco no ar passa a valer aí 10 milhões de dólares. E um soco no ar imortalizado, e um gol 1000 passa a valer, não sei. A gente vai ter que testar, experimentar um mercado muito novo, sabe? Eu acho que quem falar com propriedade que sabe, eu acho que quem vai estar chutando é ele. E nem sei se vai ser perto da trave. Então, eu prefiro ser mais assim, comedido em arriscar, mas eu acho que é novo. E o que eu posso falar é do que já foi realizado, que está perto de 90 milhões de reais de receita nova, na veia do clube, geração de receita financeira rápida na veia. Isso já aconteceu. E agora, o para frente, a gente vai aprendendo e testando e surfando nesse mercado que é novo. Norton, eu sei que tu quer perguntar, mas assim, o conteúdo que o Santos tem para trabalhar é brincadeira, né? O soco no o Pelé. Tô quase quebrando meu porquinho aqui, viu, Rafael? Pode quebrar. Compra que é um bom investimento. Mas, Eduardo, todos os clubes grandes do Brasil, a grande maioria são clubes formada por clubes centenários, todos têm história, o Flamengo com Zico, o Corinthians com seus ídolos, Palmeiras, Internacional. Ele estava falando agora, eu me lembrei da comemoração dos 15 anos do Mundial do Inter, questões aí de figuras, de jogadores históricos, Fernandão, Falcão, enfim. Os clubes grandes todos têm ativos extraordinários para fazer isso. E podem ganhar muito dinheiro com isso.
Quem aproveita a história, né? Tu vê, o Santos está aí na luta já, o Atlético Mineiro, nós falamos aqui com o Ribe, né? Com o Felipe. Então, essa sacada é muito interessante, né? Buscar esses conteúdos, essa história que tem um valor imenso e fazer dinheiro, que os clubes estão precisando. A bola parou e ficou todo mundo encrencado. Que legal que existem essas alternativas, né? De fazer render essa história. Não, estou atropelando o Norton direto aí. O Norton mandou um WhatsApp para mim aqui. Eu achei que era para deixar ele falar um pouco. Não, é que o Norton, diante da possibilidade da venda do Yuri Alberto, disse que ele vai comprar os tokens que estão faltando aí. Como eu sou esperto, falando com o pessoal do Rio Grande do Sul, já falei do Yuri Alberto, já falei aqui do Inter e do Grêmio, porque já vamos finalizando com vocês. Tu já está vendendo, né, Rafael? Muito bem. Mas o que eu queria perguntar, Rafael, foi em relação ao início da tua fala, em que tu, para mim, fez uma frase muito importante, que foi: o Santos não quis ser o primeiro, ele esperou para tentar fazer o melhor negócio. Eu acho isso muito interessante e eu queria que tu contasse para quem está nos acompanhando qual foi essa estratégia de espera, de ver o mercado, de ver outras experiências, para lançar um produto com tantas ramificações como esse que o Santos lançou. Como foi esse pensamento estratégico, que eu acho tão importante, que tu nos traz aqui com essa informação? Então, Norton, a gente precisa aprender a sofrer a pressão. A gente tem uma pressão diária no clube de gerar receita, de colocar grana para dentro, e as empresas começaram a entrar no mercado e 3 vieram atrás do Santos e nós fechamos com a terceira. Não tivemos pressa em fechar com a primeira. A primeira fechou com boa parte dos grandes clubes brasileiros e o valor que foi posto para a gente, ele é quase 100 vezes menor. Poxa, 100 vezes menor. Vou falar o valor porque foi aberto o valor aqui pelo presidente do clube, $10 mil, nos ofereceram $150 mil por ano de contrato para fazer o fan token do Santos, uma grande empresa. Então, assim, a gente viu que alguns clubes estavam fechando, etc., cada um com sua estratégia, cada um com sua visão de negócio, mas a gente preferiu aguardar um pouco mais o mercado internos de ter pressão, porque $150 mil aqui, a gente fica, não é pouco não, para o clube é muito, pode aceitar, fechar, que para a gente tá bom, que receita nova nem existia, então melhor $150 mil do que nada. Então a gente teve essa maturidade de aguardar e tivemos uma segunda proposta, já valores muito maiores que a primeira, muito maiores. A gente já, não é só isso que se paga nesse produto. A gente começou a entender quanto se movimenta desse universo cripto. Não, como um cara quer pagar isso e se movimenta esse tanto? E depois veio uma terceira, que foi a Binance, na qual nós fechamos, que também era um valor maior do que o da segunda, mas também já não tão maior, mas nos encheu os olhos o fato dela ser a maior do mundo, né? Ela tem Lazio na Itália, tem Porto, tem Santos no Brasil, só tem 3 no mundo, e está indo para... Eu conheço negociações que estão acontecendo com outros clubes que elas estão fazendo, e assim, sempre com um por país, um estratégico por país, para poder ela povoar a sua área de atuação e abrangência com compradores e investidores. Então, assim, a gente teve que aguardar o mercado. É muito parecido com isso. O futebol tem ondas sazonais, sabe, Norton? Eu já estou no futebol há algum tempo e já consigo entender que a gente tem que saber surfar a onda quando acontece a onda sazonal, mas também não se precipitar nela. Eu lembro que mais ou menos há, 4, 5 anos atrás veio uma febre dos bancos digitais nos clubes de futebol. Uns 6 anos atrás, foi uma febre. Aí era Banrisul em um, Banco Inter em outro, Digimais em outro, BMG em outro, o BS2 em outro, e cada clube fechando com o banco digital. Foi uma onda que veio, aconteceu, as fintechs entraram forte no mercado, o país tinha sancionado uma lei que desobrigava os bancos a terem agência, etc, etc. A gente tem um grande banco aí que hoje, digital, que toma conta do mercado, e outros tantos que foram tentando lá. Então veio uma onda, os clubes foram para indo, mas você tem que achar o melhor momento, a melhor estratégia para pegar o melhor parceiro, que é o melhor monetiza. Depois veio uma segunda onda, uns 2 anos atrás, foi as bets de aposta. Então, veio todo clube tem uma bet, não sei o que, bet, aposta. Mas também são ondas. Agora veio uma terceira onda. Então, já como eu conheço que tem essa
futebol tem essas flutuações, que vem produtos que todos vão atrás. Então, não precisa fechar o primeiro negócio. Você não fecha o primeiro negócio, você escuta o primeiro negócio, virar um segundo, virar um terceiro, e sem sofrer, sem susto, aguentando a pressão interna que tem aqui, tentando justificar. Em qualquer clube grande tem a pressão de geração de receitas, mas você consegue fazer dessa forma para você fechar um grande negócio, que aconteceu aqui no Santos. Qual foi a receptividade da torcida a esse novo universo, a essas possibilidades que você nos mostrou aí? Confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas, ou que já compravam, achava que era muito menor o universo de pessoas, porque quando fechamos, o quanto da gente vai falar comigo no Twitter, LinkedIn, etc., dizendo, eu já comprava essa, estou vendendo a minha para comprar aquela, e sei o que. Pô, tem gente que já compra, eu não sei. Mas muita gente nunca teve nesse mundo, nesse universo, e passou a querer comprar. Primeiro com o primeiro viés, vou ajudar meu clube. Vou ajudar meu clube lança um produto, eu vou ajudar, custa R$50, não vai me fazer... o outro custa $4, não vai me matar também. Então as pessoas começaram existe um primeiro movimento aí. O segundo movimento é assim, eu quero participar das decisões do clube, eu quero poder dizer qual é a cor do estádio, vamos pintar o estádio, qual é a pintura, A, B ou C, vou votar. Eu quero definir qual vai ser a imagem do meu ônibus, do meu clube, vou votar. A camisa do ano que vem, vou votar. Então é o cara que quer participar. E o terceiro é o investidor, que quer ganhar dinheiro, que nem sempre são santistas. Inclusive, vários não santistas compraram. Enfim, então... E no outro produto, que é o mercado Bitcoin, que a gente tem o token da Vila, muita gente quer ter parte daquele atleta. Porque eu sempre digo, não, nada disso. Eu tenho uma fraçãozinha minha do Neymar ali, ó, do Yuri Alberto, do Gabigol, que é minha. Esse cara vender ali R$70 eu ganho. Então, assim, existem vários tipos de perfis de pessoas com seu orgulho diferente. Mas a torcida do Santos abraçou. A gente teve números muito expressivos, tá? Eu não vou falar de Binance com relação a Santos, porque extrapola o tamanho de Santos. A Binance foi no mundo todo e movimentou 1,8 bi no primeiro dia. Não estou falando de santistas, logicamente, são uma moeda que está no mercado, que se compra gente do mundo todo. Um monte de russo comprou, um monte de turco comprou, grego comprou e etc. Mas o mercado Bitcoin, que é um produto local brasileiro, que é lastrado nos atletas, que basicamente é um perfil muito mais do torcedor, a gente também fez uma venda específica. Então, o torcedor do Santos chegou junto e eu acho que a tendência é essa, cada vez mais, dos clubes fazer muita grana com sua marca, sabendo que ela é uma locomotiva de fazer dinheiro, porque você carrega consigo milhões de pessoas que compram suas ideias, entendeu? É diferente de você, eu vou fazer aqui um token, fazer o token aqui da minha turma do podcast, vamos fazer nosso token aqui, vamos criar um token e vamos colocar lá. Nós temos amigos, nós temos pessoas que vão nos ajudar, etc. Mas temos inimigos. Pode ser que sim, mas o clube de futebol ele tem um ingrediente que é a paixão, ele vende paixão. Então as pessoas entram de cabeça nesse negócio, né? Quando compra a camisa do clube de futebol a R$300, não é porque o cara acha, vou comprar uma camisa de R$300 porque é do seu clube. A camisa tem esse preço que tem, porque tem aquele escudo ali. Você arranca aquele escudo e vende, você tem aquele valor. Então, são coisas que é só um clube de futebol que movimenta, porque é a paixão que está envolvida nisso. Então, assim, as empresas percebem isso e vêm buscar os clubes para poder pegar uma fatia desse público e trazer para a sua base de monetização própria. Rafael, desde que comecei a conversar contigo sobre a possibilidade de estar conosco aqui, eu já fiquei pensando muito nessa coisa, e até já se falou aqui um pouco ao longo do programa, né? A marca Santos, né? Tu falasse, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, o soco no ar do Pelé, o Pelé, que é a figura gigante, né, do futebol brasileiro, o maior nome da história do país. Como é o peso, né? Quanto de carregar e ser responsável por levar essa marca, né, Santos, adiante. Como é que é a tua equipe? Como é que é o teu trabalho? Eu queria saber de ti como é que é esse teu dia a dia e levar essa marca Santos no teu trabalho. Bom, Norton, primeiramente é um orgulho absurdo estar trabalhando no Santos. Eu estava trabalhando numa empresa lá de marketing esportivo aqui em São Paulo há 3 meses. Eu estava empolgadíssimo com o projeto, etc. E fui chamado para o Santos. Eu falei, cara, tem que sair. O cara, não, mas quanto é o valor? Não é valor. Não é trabalhar no Santos, é ir para o Santos, é estar no lugar
onde Pelé pisou, assim. Então, primeiro é um orgulho absurdo estar trabalhando no Santos, o tamanho que é o clube. É sim, uma marca extremamente valiosa. Temos pesquisas que mostram que, inclusive, foi a campanha de brand, de marca do clube para o ano 2019, que é o maior brasileiro do mundo. Tudo tinha essa hashtag e essa marca, porque tem pesquisas que o clube brasileiro mais lembrado do mundo é o Santos. Algumas pesquisas foram feitas por algumas revistas que diziam que cite 5 clubes do Brasil, o cara dizia 5 clubes, outros o cara dizia 5 clubes. No final de tudo, nessa soma, o Santos era o mais citado por todos. Então, é uma grande marca, trabalhar com paixão, com pressão. Qualquer clube tem pressão, o Santos tem uma pressão normal do dia a dia, como qualquer clube grande, como o Inter tem, como o Grêmio tem, como o Flamengo tem, enfim. O Santos tem uma pressão enorme. Nós temos 3 rivais muito fortes localmente, assim, então, que sempre tem alguém performando muito bem e incomodando. Por isso a gente sempre está bem. Então, assim, esse ano foi o Palmeiras que foi bida Libertadores, e isso às vezes machuca aqui internamente, porque ele tem 3 Libertadores como nós temos também. E aí a gente começa a ficar vendo a pressão como é grande. Então, mas assim, a equipe é sensacional, a gente tem um departamento de marketing bem estruturado aqui no clube, um time fantástico que compra as ideias, que abraçam os projetos, e com várias frentes de trabalho, né? Eu tenho abaixo da minha gestão aqui 5 heads: relacionamento, produto, conteúdo, brand e comercial. Então, são 5 braços do marketing que estão aqui no Santos, eu atuo com todos eles, e é uma equipe incrível, e isso tem feito o motivo do sucesso do trabalho de 2021. A gente superou 150% de incremento de receita em relação a 2020. Em 2 anos atípicos, né? 2021 a gente veio ter público só na reta final, 2020 teve público só no começo do ano, mas a gente teve um incremento de receita muito expressivo, que é graças a esse time de marketing que atua aqui, graças à gestão, o presidente Rueda, que nos dá confiança, nos dá a carta para poder tocar o negócio, e esperamos fazer um 2022 muito melhor. Então, sim, Norton, um grande orgulho trabalhar nesse clube. É um repertório gigante de trabalho. A gente pode... É o clube do países no mundo. O Santos jogou mais de 80 países diferentes. Ninguém no planeta Terra andou o mundo como o Santos andou. É o clube... Mas, Rafael, sobre isso, eu queria fazer uma pontuação aqui. Desculpe eu te interromper, depois claro. Tu pode continuar. Mas, assim, eu posso estar enganado, mas eu fui procurar no Twitter do Santos e ele só é em português. Eu confesso que eu esperava até que tivesse em inglês, espanhol, né, o Liverpool fala com 7 línguas. Os clubes brasileiros, de uma forma geral, não se comunicam além do Brasil. Isso é um problema estrutural, é um problema de marketing? Qual a tua opinião sobre isso e se há algum projeto no Santos nessa linha? E se eu estou errado e tem um Twitter em inglês ou em espanhol do Santos? Eu acho que o Twitter ou a rede social na língua estrangeira é a última etapa de um projeto muito maior que foi construído lá atrás. Eu acho que não adianta hoje fazer um Twitter, um Instagram, um Facebook na língua estrangeira se o clube não tem um projeto de brand, de comunicação internacional. Para pensar nisso, tem que pensar antes. Nós temos sócios fora do Brasil e são estrangeiros, sócios com passaporte, que não tem CPF. Nós vendemos quantas camisas no mundo? Nós temos quantas embaixadas espalhadas no mundo todo? Qual é a movimentação que o Santos faz? O Santos faz pré-temporada em que país? Ou faz aqui em Atibaia? O Santos faz uma pré-temporada no Catar, como o Real Madrid faz? Ou faz uma pré-temporada na América do Norte? Quantas competições nós jogamos fora do Brasil, sem ser na América do Sul, jogamos na Europa, jogamos na América do Norte, jogamos na Ásia? Então, qual é o nosso trânsito de atleta? Nós compramos quantos atletas para jogar da Ásia, do mercado europeu? Ou nós apenas repatriamos brasileiros? Então, é um trânsito com o resto do mundo que é muito maior, que culmina numa rede social de língua estrangeira. Eu acho que o caminho tem que ser assim, o Santos pensar de forma toda para ser um clube global
de se tomar para si. O Flamengo faz uma movimentação muito importante agora, comprando um clube em Portugal, para ter uma extensão do Flamengo em Portugal, jogando futebol em Portugal. Aí começa a fazer sentido. Mesmo assim, a gente tem feito algumas movimentações. Fizemos uma ação agora com a equipe Williams, no GP do Brasil, uma parceria Umbro e Williams para fazer redes sociais, são juntos. E para o ano 2022, nós vamos sim carregar muito forte nesse DNA de que somos um clube global. Toda a comunicação do clube vai ser muito nessa linha de globalização da marca do clube. Porém, eu acho que a construção é muito mais do que a rede ou o site tendo outro idioma. A gente vende camisa fora do Brasil, o cara compra camisa na Irlanda, ele compra no site da gente e consegue entregar lá. Então, são coisas que precisa ajustar para não fazer só uma fumaça e dizer, nós fizemos, tá vendo o que nós temos? Nós somos um global aqui, ó. Tem 2.000 seguidores, 50 curtidas, 3 comentários. Muito mais do que a gente fazer essa movimentação, eu acho que é uma construção global do clube como um todo, quanto de clube, para depois vir esses outros casos. O Santos tem muita coisa internacional. Nós temos 20 escolinhas de futebol na China, por exemplo. Nós temos uma escola de futebol na Itália, temos uma escola de futebol nos Estados Unidos, uma na Itália, uma nos Estados Unidos e 20 na China. Então, o Santos tem o seu DNA formador de atleta, a nossa franquia Meninos da Vila, nós temos 20 na China. Ano que vem faremos algumas ações com o pessoal da China. Então, algumas coisas têm que ser feitas assim, mas eu acho que assim seria muita energia gasta para pouca adesão, apenas ter a rede social no outro idioma. Precisaria, sim, uma coisa que envolva o clube como um todo, a cabeça de todo mundo nesse projeto, para depois a gente partir para a rede social com outros idiomas. Eu acho que a palavra é essa, né, Rafael? A internacionalização do clube, ou da marca do clube. Isso. É um projeto. E é um projeto de pelo menos 10 anos. Nenhum clube vai se tornar internacional ou global em 3, 4, 5 anos. Né? Isso tem um projeto que tu vai conquistando, tem etapas bem definidas até tu ser um clube global. Eu queria voltar um pouquinho na questão aí dos tokens, né? Porque tudo que a gente falou até então sobre tokens é sensacional, é bacana, né? Na verdade, eu acho que a Câmara Federal aprovou muito recentemente, acho que foi esse mês agora ainda, um projeto, uma proposta de regulamentação, indicando que deve ser o Banco Central que vai regular a questão das criptomoedas. Eu estava conversando um tempo atrás com um amigo meu que mexe com essa questão e disse, uma coisa a gente tem que cuidar, e me parece que tem alguns riscos, né? A gente tem que ter alguns cuidados quando a gente mexe com isso também. A moeda a criptomoeda do Santos, ela teve uma valorização enorme na largada, né? Ela teve uma valorização muito grande, muito expressiva na largada, e poucos dias depois ela teve uma queda quase do mesmo tamanho, e aí estacionou ali num patamar que é vantajoso em relação ao preço inicial de venda, né? Então, e nessa conversa com esse meu amigo, ele diz assim, Luiz, às vezes tem movimentações que são atípicas. Às vezes tem um pessoal, uma organização, uma corretora, seja quem for, puxando essa valorização para cima, coloca o preço muito alto, vende e realiza um lucro absurdo e depois se desfaz do papel ou da moeda e ela vai para um preço mais normal. Só que isso não é visto com bons olhos, isso é visto como se fosse quase que uma fraude nessa questão. Tem cuidados, né? Não é só a coisa bonita. Eu acho o projeto extraordinário. Eu defendo isso, né? Quem me conhece sabe que eu defendo isso. E muito. Mas tem que haver cuidado também, não é só a coisa linda do jeito que está sendo contada, né? Como, assim, o mercado trader, que é o comprador e vendedor do mesmo dia, isso acontece na Bolsa de Valores também, acontece em qualquer lugar. Eu vejo com bons olhos o Banco Central passar a regular o mercado cripto, e eu acho que é importante que sim, que o Banco Central assuma a regulação e passe a gerir isso aí. Eu acho que desvalorização muito alta é normal, de lançamento, largada, um IPO de uma grande empresa na Bolsa de Valores, ele também de largada, ele gera uma valorização inicial, e a desvalorização ela é normal, porque é o seguinte, quando todo mundo procura algo para comprar, ele valoriza normalmente. E quando depois todo mundo comprou e as pessoas que estão lucrando porque valorizou querem vender, muita oferta de venda, ele vai desvalorizar. Então, a valorização ela era
esperada, a desvalorização também esperada. Agora ele está meio que naquele patamar esperado, porque deveria ser a moeda, onde ela deveria estar estacionada. Natural, de mercado, exatamente. Exato. E assim, existe sim, existem muitas suspeitas e algumas operações, algumas pessoas, mas isso não é assim, não é a ideia do negócio em si. Não. Quem quer lavar dinheiro, lava em qualquer possibilidade, qualquer coisa. Então, assim, algumas pessoas veem possibilidade, vou colocar uma grana aqui, e depois, quando eu sacar essa grana, vai dizer, foi rentabilidade, rendeu um dinheiro aqui para mim. Como não está regulado, fica difícil você rastrear. Quando o Banco Central começar a regular esse negócio, vai ser como qualquer outra operação em bolsa de valores, que você coloca a grana e você tira a grana agora que quiser, e você tem que declarar isso aí. Então, isso está acontecendo. Eu acho que a tecnologia não espera as leis dos países, a tecnologia corre mais rápido que isso. Por exemplo, se o Uber fosse esperar ser regularizado para virar Uber, não teria Uber. Então, a Uber primeiro faz, acontece, gira, bota o carro na rua, depois está 2, 3, 4 anos, o país fala, vou regulamentar esse mercado. O iFood, mesma coisa. E Mercado Livre, que vende produtos, é outra coisa. Então, começa rápido, sei lá, tudo que envolve a geração de novas tecnologias, ela acontece antes e depois da regulação. Eu acho que também o mercado cripto também tem um lançamento, uma criação antes, e agora cada país vai estar fazendo sua regulação normal, como qualquer mercado tecnológico. O que se espera é que o Banco Central não burocratize a coisa, né? Também. É perigoso. Porque a grande vantagem disso está justamente no blockchain, que é a tecnologia. Exato. É uma coisa que funciona. Se estatizar demais, não vai andar. Se estatizar também, o Uber também não vai andar. O Uber, se estatizar demais, também não vai andar. Tem que deixar o mercado andar. Tecnológico. Tem uma rede de computadores com vários blocos, ponta a ponta, dando autenticidade àquilo. Você começa a botar uma burocracia de um determinado... Isso é igual em qualquer país do mundo. Se começar a botar alguma regulamentação específica de alguma coisa, já quebra um pouco essa facilidade, essa coisa que a gente tem hoje. Exato. A gente está se encaminhando para o final do nosso Golcast, mas eu queria te perguntar, a gente vem vendo aí o Pelé passando por dificuldades de saúde, né, problemas de saúde. Vocês têm como é a relação dele ao longo desses últimos anos? A gente tem muita curiosidade, né, porque é como o Norton disse, gigante. E eu queria saber como foi a relação dele nos últimos tempos aí com o Santos, se vocês têm essa proximidade desse grande... Eduardo, eu só queria complementar a tua pergunta, que eu acho ótima. Eu estava vendo o Instagram do Santos e teve ali uma publicação do Pelé, da máscara do Pelé, né, que eu achei fantástica. Aliás, parabéns pelo Instagram do Santos. Ele acho que contempla tudo que um Instagram de um clube deve ter. Tem futebol, tem patrocinador, tem ação social, muito, muito bacana. Parabéns, Rafael, aí para a tua equipe. Então, eu só complementei porque achei oportuno aí falar do Pelé. Nossa relação com o Pelé é excelente, tá? Existe o grupo que cuida da marca Pelé, com o qual nos relacionamos, e ações comerciais com a marca Pelé envolve outra esfera de conversa. Pelé não é detentor da sua própria marca, ele já revendeu a investidores, e nós temos que negociar com esse grupo, que nós temos interlocutor com eles, e nós negociamos, fazemos ações comerciais, etc. Mas tudo aquilo que não é comercial, que é homenagem, nós temos liberdade criativa para fazer. E esse ano já fizemos algumas grandes. Eu vou citar o Minuto 10, que todo jogo, aos 10 minutos do cronômetro da Vila Belmiro, quando dá 10 minutos, o placar eletrônico coloca a imagem do Pelé em 1 minuto, do minuto 10:00 até o minuto 10:59, e a torcida canta 1000 gols, só Pelé, que jogou no meu Santos. Então, a torcida canta, a torcida comprou já a ideia, o telão está organizado com isso é uma coisa histórica, porque desde que chegamos, o Santos faz o Minuto 10 na Vila Belmiro, e é um momento de ter muita emoção de algumas pessoas. Então, é uma homenagem em vida ao Pelé, e recentemente nós descobrimos que faria 65 anos do seu primeiro gol, um jogo contra o Santo André, lá em Santo André. Pelé, com 15 anos, entrou no segundo tempo e fez o segundo gol do jogo. O Santos venceu por 2-0 o Santo André. Foi seu primeiro gol como profissional. Esse ano nós lançamos uma camisa com um pet comemorativo aos 65 anos do reinado. 65 anos que o mundo conheceu o rei do futebol. Então, assim, a gente fez... E temos feito uma série de coisas
nessa linha de homenagens, sempre em homenagens. O Pelé em vida, ele é eterno porque, não é só porque tem um filme Pelé Eterno, porque ele já está eternizado, mas enquanto ele pode saber que está sendo homenageado ainda, e esperamos que isso dure muitos anos ainda, não seja algo, não acabe nem tão cedo isso, que ele possa acompanhar essas homenagens todas o quanto antes para serem feitas para ele. E toda a parte comercial, confesso que é mais burocrático, a gente não trata com o Pelé, com a figura do Edson, conversando conosco, existe uma empresa por trás da gestão, e aí sim, não é tão simples lançar camisas, lançar produtos licenciados, lançar NFT, tudo isso parte para negociações, contratos negativas, muitas vezes ideias nossas foram negadas, e eu disse, por que não faz uma camisa assim assado? Você não sabe, mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer algumas coisas para ela, nem sempre é aprovado, mas assim, tudo que é comercial é um pouco mais difícil, mas tudo que é de homenagem estamos fazendo e vamos seguir fazendo sim para o nosso rei, ver os seus súditos todos se curvando à majestade do futebol, que a gente fala uma frase muito engraçada, no mundo todo o futebol é esporte, e aqui é magia. Então, assim, o futebol é um esporte para muita gente. Para quem vê Pelé jogar, futebol é mágica, e a gente vai seguir se curvando sim a ele e reverenciando sempre o quanto der. Então, não faltarão homenagens. A parte comercial, repito, é mais complicada. Que legal, que lindas homenagens, e importante, né? Que importante valorizar isso, que bacana, esse pertencimento que é da torcida do Santos, né? Muito legal, Rafael, aprendemos um monte aí contigo. Vou quebrar meu porquinho, vou começar a ficar ligado nesses movimentos. Investimento. Tá ótimo, obrigada aí pela tua participação, viu? Sucesso! Eu que agradeço, gente, sempre à disposição. Falar de futebol é muito legal. Falar com gente que tem essa competência de vocês é melhor ainda, porque o papo flui. Tuas ordens e nos vemos nas próximas. Um abraço. Muito obrigado, Rafael. Valeu, obrigado, Rafael. Prazerzão. Muito legal, salve o nosso rei do futebol, Pelé, todas as coisas boas aí nesse momento para ele, que se recupere e vá muito longe aí com muitas homenagens ainda. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Toda terça tem um episódio novinho para você. Confere, se inscreve no canal e a gente se vê. Até mais!